São 10h04, tem início neste momento a cerimônia de abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, cerimônia realizada virtualmente. Quem fala neste momento é o chefe da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, que já começou ali o seu pronunciamento inicial e, na sequência, passa a palavra ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Vamos ao som do canal Band News TV, a tradução é de Eduardo Castro. Bem, quem acompanha conosco o discurso do secretário-geral da ONU é o jornalista Eduardo Castro, escalado especialmente para essa cobertura. Edu, bom dia para você. Enfim, então, começando a partir de agora essa Assembleia Geral da ONU, hoje contando com os líderes mundiais. Oi, Patrícia, bom dia para você, para o Pedro, para quem nos acompanha. É uma Assembleia da ONU diferente no seu formato, porque, como vocês já disseram, é a primeira vez que os discursos serão feitos virtualmente, serão feitos à distância, a começar pelo primeiro, né, que é o discurso do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil, que sempre abre a Assembleia Geral da ONU, há 65 anos que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, dos 75 anos que ela comemora nesta edição. Isso porque Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no pós-guerra, teve um papel fundamental ali, principalmente em 48, na criação do Estado de Israel, na solução para a questão palestina, e o Brasil também foi o primeiro país a seguir as diretrizes da ONU e a reconhecer a existência desse organismo internacional. A própria existência dele, inclusive, também vai ser discutida nessa sessão de número 75. Um dos discursos que vai tratar da centralidade do papel da ONU é do presidente chinês Xi Jinping, que vai ser o quarto a falar hoje. Depois Bolsonaro fala o presidente dos Estados Unidos, a gente acompanha aqui também, tradicionalmente sempre acontece assim. Logo em seguida, o terceiro a falar vai ser o turco, o presidente Recep Erdogan, e depois o presidente da China, Xi Jinping. A expectativa em torno daquilo que vai dizer o presidente Bolsonaro é voltado para os negócios do meio ambiente, voltado para principalmente a questão da Amazônia, uma grande expectativa em torno de como ele vai se posicionar a respeito desse assunto, um discurso que o presidente Bolsonaro gravou na semana passada. Todos os discursos devem ter, no máximo, 15 minutos. Nós vamos acompanhar, então, aquilo. Esse momento é uma saudação inicial, né? Sempre acontece, é o anfitrião, secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, e logo em seguida começa o discurso em português do presidente Bolsonaro, e nós vamos acompanhar. Então, participando, né, dessa Assembleia, são representantes dos países, como você disse, um representante de cada país, 10% da capacidade desse auditório que normalmente numa Assembleia dessa está lotado, né? Sem dúvida. Bom, você está acompanhando aí o som do Band News TV, a gente faz essa conexão com o Band News TV para transmitirmos já um sinal definitivo as primeiras palavras, né? Na verdade é um discurso gravado, mas é o discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, edição de número 75, com essa particularidade, é um encontro remoto, um encontro virtual em que chefes de Estado já enviaram os seus vídeos, inclusive o do presidente Jair Bolsonaro foi gravado, acho que na última quarta-feira, inclusive, né, Ivan? E ele deve focar bem nessa questão ambiental, e o secretário-geral que a gente ouviu agora um pouquinho, né, do Antônio Guterres, abriu o discurso dele falando justamente sobre essa questão, não, claro, em relação ao governo brasileiro, né, mas falando que as pessoas estão se machucando, o planeta está queimando, né, que o mundo está lutando, estressado, enfim, e que pela primeira vez nos últimos 30 anos a pobreza está aumentando, né, e os indicadores da ONU demonstram isso. Esse é o tom do discurso de abertura da Assembleia, porque a gente ouviu agora há pouco, né, o Castro falando, geralmente é uma saudação que ele faz e tudo, mas não, é um tom bastante crítico, não em relação a um país específico, mas em relação ao planeta, né, de forma geral. Pessoas passando fome, pobreza aumentando pela primeira vez em 30 anos, o planeta, our planet is burning, ele falou, né, o planeta está queimando, então é um tom um pouco mais pesado aí do que uma simples saudação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Bom, e aí na sequência, assim, virá o presidente Jair Bolsonaro. Depois do presidente brasileiro, a expectativa
expectativa é de que a gente possa acompanhar o discurso do presidente americano, Donald Trump. E aí, a cerimônia prossegue com outros chefes de Estado, chefes de nações também fazendo os seus discursos, repito, todos eles gravados, né? Há uma expectativa de que no discurso brasileiro o presidente Jair Bolsonaro faça a defesa do agronegócio e do meio ambiente, né? De todas as ações que o Brasil vem tomando nesse sentido. Pelo menos essa expectativa aqui, né? Em relação ao presidente Donald Trump, vamos aguardar para saber qual será o tom do discurso de Donald Trump, que pode estar fazendo a sua última participação nessa reunião entre chefes de Estado, já que há o processo eleitoral, o presidente Donald Trump tentando a reeleição no mês de novembro. Então, Guterres, secretário-geral da ONU, continua falando na abertura da cerimônia. Em instantes a gente volta aqui a fazer conexão novamente com o sinal em Nova York, com o sinal dos nossos parceiros aqui do Band News TV, para acompanhar em definitivo a transmissão do discurso do presidente Bolsonaro e na sequência também do presidente americano Donald Trump.